Chega de tropeços, quero direção, quero tua palavra, seja sim ou não. Não para o mundo, sim para o teu reino. Quero atitude que define um cristão. Abre meus ouvidos, quero tua direção. Toma minha mente, guia o meu coração. Nele há caminhos que parecem ser direitos, mas teus pensamentos são mais altos e perfeitos. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Chega de tropeços, quero direção, quero tua palavra, seja sim ou não. Não para o mundo, sim para o teu reino. Quero atitude que define um cristão. Abre meus ouvidos, quero tua direção. Toma minha mente, guia o meu coração. Nele há caminhos que parecem ser direitos, mas teus pensamentos são mais altos e perfeitos. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Avenidas do mal tentam me distrair. Centralizo, Senhor, meus olhos em ti. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Viva! João, na terceira epístola, diz: Amados, desejo que tudo vos vá bem em todas as coisas, que tenham saúde, assim como bem vá a vossa alma. É isto que eu desejo a todos aqueles que aqui estão e todos aqueles que possam ouvir. Tudo vos vai bem. Vamos abrir em Marcos. Marcos não tem primeira, era só para vos enganar. Vamos abrir em Marcos 12 e vamos ler do versículo 42 ao 44, que é a oferta da viúva pobre. E então diz assim: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E, chamando os seus discípulos,
disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. E vamos parar por aqui. Nós temos aqui Jesus observar uma pobre viúva, uma senhora que era viúva, e neste tempo ser viúva era muito complicado, porque quem dava sustento à família eram os homens, era o homem e os filhos, homens, eram eles que sustentavam a família, e esta mulher pouco tinha, e o pouco que tinha deitou na arca do tesouro. Eu, falando assim, não estou a dizer que vocês têm que deitar tudo o que têm, mas, como estavam ricos que deitavam o que sobejava, nós temos que pensar, o que eu dou para a casa de Deus é realmente aquilo que Deus merece, por aquilo que Ele me faz, por aquilo que Ele me abençoa. Nós não pagamos, como havia antigamente, há uns séculos atrás, nós não pagamos para ter um lugar do céu, mas nós nem pagamos a Deus para nos converter dinheiro em milagres, mas sim, nós colocamos a nossa fidelidade a nossa fidelidade está acima, ou tem que ser colocada de uma forma, como é que eu te explicar? Não pode ser, nós não podemos pagar, mas também nós, como fiéis, como aquilo que nós fazemos, nós adoramos a Deus e nós dizemos assim, esta é a casa de Deus, é aqui que eu gosto de estar e eu vou dar. Aquela mulher deu 2 moedas, que eram meio centavo, ou quanto ele dizia aqui, mas não interessa. O interesse é assim, o que eu vou dar, se nós temos que dar aquilo que nós sentimos que devemos dar. Se eu pensar, como é que a gente pensa nisto? É aquilo que está dentro de nós. Se nós dissermos assim, temos no coração de dar 5 euros. 5 euros, vou dar 1 euro. Não. Se nós temos no coração de dar 5 euros, então que demos estes 5 euros. Se calhar não nos vai fazer falta. Se calhar tínhamos que comprar uma bugiganga qualquer ali à loja de chinês. Não é? Se calhar não nos vai fazer falta. E quem diz isso, diz outras coisas. O dinheiro é uma coisa transitória. É uma coisa que vai cá ficar quando nós passarmos para a eternidade. Quando a morte nos vier buscar, fica cá tudo. E nós temos, e estes ricos achavam que, como tinham muito dinheiro, o que subjava, que segundo diz na Bíblia, já era muito o que eles estavam a dar. Mas eles não estavam a dar de coração, eles estavam a dar por dar. E nós não temos que dar por dar, mas temos que dar porque amamos a Deus, gostamos de estar na sua casa e gostamos de ver a continuidade do trabalho de Deus. E só depende de nós as coisas que nós fazemos. E como é que o fazemos? Através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. E aquilo que voluntariamente nós damos aqui, porque ninguém é obrigado a dar, mas cabe a nós darmos. Em Malaquias diz, Deus faz uma pergunta, roubará o homem a Deus? Isto é uma palavra muito forte. Nós não somos nós, nem sou eu, nem ninguém está aqui a dizer aquilo que faz ou deixa de fazer. É entre vocês e Deus. Cada um nós temos a atitude perante Deus. Mas Ele diz que cada um traga os dízimos à sua casa e Ele fará tudo. Cada um traga as suas ofertas, cada um traga as suas coisas, aquilo que desejar. E Deus fará a sua obra. Porque também diz, da mesma medida que nós medirmos, nos medirão a nós. É isso que nós temos que ver. É pela nossa fidelidade que nós somos medidos. É por aquilo que nós fazemos. Como eu volto a dizer, nós não compramos milagres e nós não compramos a salvação. Mas nós trabalhamos tudo num só. E tudo o que nós fazemos nesta terra é um bolo. Tanto na atitude, seja aqui ou fora daqui, seja onde é que seja. Mas nossa atitude, tanto seja no lado financeiro, como seja no lado espiritual, é tão importante como qualquer outra. E Deus instituiu estas regras porque já sabia que o homem podia se desviar do caminho e amar um Deus que não era o que o interessava. Amém? Vamos preparar as nossas ofertas. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé.
ventos soprarem, nós ficamos de pé. Como eu disse, que tudo vos vá bem, e é isso que nós queremos. Nós não vivemos, falamos, cada vez só ligarmos a televisão, só falam em crise, só falam em falhas, só falam nisto e naquilo e que nada vá bem. Mas não, o cristão está sempre bem. O bem não significa que nós temos que andar a nadar em dinheiro, que todos tenham que ser ricos, mas que tenham as suas necessidades supridas, como diz em Mateus 6. Que não olhais para o que haveis de vestir ou para o que haveis de comer, mas olhai para os lírios do campo, que não cegam nem fiam, e são sempre bonitos. E é a mesma coisa. Porquê? Porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o que é que acontece? Tudo o resto vos será acrescentado. Basta só confirmarem comigo, eu vou orar, e basta só concordarem. Amém? Ó Pai, venho a Ti no nome de Jesus, Senhor, e Te trago estas ofertas, estes dízimos, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela fidelidade destes meus irmãos. Nós, Senhor, Te dizemos que trazemos aqui e trazemos diante de Ti os Teus dízimos, as Tuas ofertas, porque da Tua mão Tu damos, Senhor. E, Senhor, Tu dizes e nos dás a honra de dizer e de fazer prova, que é uma honra que nós temos, porque nada temos que fazer contigo, nada te temos que pedir, Senhor, nada te temos que exigir, mas Tu dás essa honra, Senhor, e abres as janelas do céu para que dela advenha uma bênção tal que nela vos advirá a maior abastança, Senhor. É essa abastança que virá conosco, que nos será depositada em nós, em todos aqueles, segundo a sua fidelidade, segundo a atitude daquela pobre viúva, segundo tudo aquilo que nós queramos que esteja no nosso coração. Porque Tu também dizes, da maneira como nós julgamos, com a medida que julgamos, seremos julgados. E sei, Senhor, que estes meus irmãos, que o julgamento será bom, será rico e nada teremos falta em todo o nosso dia, no nome de Jesus. Amém e amém. Dai louvor a quem pertence toda glória. Dai louvor ao nosso grande Rei.
Pai nosso que está nos céus, tem misericórdia de nós, segundo a tua benignidade. Apaga, Senhor, as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Pai nosso que estás nos céus, lava-nos completamente da nossa iniquidade e purifica-nos, ó Deus, de todo o nosso pecado. Nós reconhecemos, Pai nosso que estás nos céus, as nossas transgressões e também entendemos que o pecado está sempre diante de nós. Por isso, Pai, nós dizemos que contra Ti somente nós pecamos. E é verdade, Senhor, que fazemos o que é mau aos Teus olhos. Mas oramos, Pai nosso que está nos céus, que nos justifiques, aceitando o sangue de Jesus Cristo, a morte dele, o seu sofrimento, em nosso lugar. E que nós possamos ficar justificados por causa desse sacrifício, Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, ainda oramos, Senhor, que a Tua verdade esteja sempre em nosso coração. Senhor, oramos que a Tua palavra se mantenha firme em cada um de nós. E oramos, Senhor, que o Teu Espírito Santo crie em nós um coração puro, de sinceridade, que sejamos sempre verdadeiros em todo o tempo, que aquilo que está na nossa alma, aquilo que está no nosso interior, que seja falado pela nossa boca, mas corresponda à verdade. Pai nosso que está nos céus, oramos que cries em nós, sim, ó Deus, cria em nós um coração puro e renova em nós, Senhor, um espírito reto. E oramos, Senhor, que a Tua misericórdia ela esteja sobre cada um de nós. Não nos lances, ó Deus, fora da Tua presença e não retires de nós o Teu Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, sempre a alegria da salvação. Abre, Senhor, os nossos lábios. Põe em nós o desejo de abrir os nossos lábios para que a nossa boca possa sempre entoar o Teu louvor todos os dias. Pai nosso que estás nos céus, te damos a Ti e mais ninguém toda a honra e toda a glória por tudo o que estás a fazer na nossa vida, por toda a prosperidade, pela saúde, pela alegria, pela paz, pela compreensão, pelo entendimento. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos pela Tua igreja, quer aqui, quer em outros lugares, Senhor. Agradecemos por todas as pessoas que estão a ouvir a Tua palavra através deste meio de comunicação, Senhor. Abençoa cada um. Senhor, se algum está a precisar da Tua ajuda, Pai, oro que deste favor a essas pessoas no nome de Jesus Cristo. Senhor, até os ministros Teus que estão a ouvir a Tua palavra, Senhor, fortalece-os no seu homem interior para que não desistam na sua caminhada e eles Te sirvam cada vez mais e mais. Senhor, que eles gastem a sua vida por amor àqueles que os vão ouvir. Ora ainda, Senhor, por todos os irmãos em Cristo, os que estão aqui presentes na Tua casa de oração, nesta congregação, e aqueles, Senhor, que estão por toda a parte ouvindo a Tua palavra. Ora, Senhor, que os fortaleças também, que os guies, que o Teu Espírito Santo faça luz nos seus corações e que eles, Pai, compreendam que nós necessitamos de Ti, necessitamos de Deus, necessitamos da Tua ajuda, precisamos de Ti, precisamos da Tua intervenção diariamente na nossa vida. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação. Ajuda-nos a vencer as tentações e livra-nos de todo o mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Amém. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz: Nada façam por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superior a si mesmo. Muito difícil fazer esta última parte deste versículo. Cada um considera os outros superior a si mesmo. Muito difícil fazer isto.
Podemos comparar esta última parte deste versículo de Filipenses 2:3 a um rei. O rei raramente se humilha. O rei poucas vezes reconhece o valor dos outros. E poucas vezes ele os considera. Na condição de reis, nós só teremos responsabilidades. E raramente nos é lícito falhar. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Os reis não podiam falhar, os reis não podiam revogar as suas próprias leis, os reis tinham que ser grandes estrategas. Nós temos alguns exemplos, e um deles foi o de Saul, que foi rei, e ele não pôde falhar. No momento em que ele falhou, foi destituído de rei. Deixou de ser rei. Temos outro rei, que a Bíblia nos fala, Nabucodonosor, por causa da lei que ele assinou, do édito que ele assinou, ele não pôde revogar a lei e Daniel foi lançado na cova dos leões. Os reis raramente podem falhar. E temos também os exemplos dos servos, ou que nós consideramos e que eu posso chamar hoje sacerdotes. Um sacerdote será sempre servo. Sempre serve. Ele é um sacerdote para servir a uma divindade, ao Deus Altíssimo. Então ele está na condição de servo. E aos sacerdotes são-lhes exigidas condições especiais de grande fidelidade e justiça. Temos alguns exemplos. Aos servos são-lhes exigidas as seguintes condições. Duas somente: a obediência e sinceridade. O servo está sempre numa posição de submissão à autoridade. Vamos abrir em Efésios, no Novo Testamento, a Bíblia, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Quem tem Bíblia é na página 222. As Bíblias têm a mesma paginação que a minha, o mesmo número de página. Efésios, capítulo 6 e versículo 5. Página 222. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores na carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Estamos aqui agora a ler um versículo em que fala qual é a condição de um servo. Sinceridade do vosso coração. Obedecer e sincero. Diz, vós, servos, obedecei. Esta é a condição do servo. Obedecer e ser sincero. E nós somos todos servos de Deus. Então todos temos que obedecer e ser sinceros. Amém? Em Colossenses capítulo 3, no versículo 22, Colossenses 3, versículo 22, diz mais uma vez, vós, servos, obedecei em tudo, e os vossos senhores, segundo a carne. E depois diz, a condição do servo, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Eu disse há pouco que existem dois requisitos que são exigidos aos servos. Obediência e sinceridade. E aqui vemos mais uma vez o apóstolo São Paulo dizer à igreja dos Colossos que as pessoas deviam servir a Deus. Servir aos seus senhores, obedecendo, não só para agradar, não só num aspecto de aparência, mas também com simplicidade de coração. Não há nada mais simples que uma criança bem pequena. E nós devemos ter essa atitude no nosso coração. Depois encontramos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, mais uma nota acerca dos servos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 diz, vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor, quer dizer, com respeito aos senhores,
não somente aos bons e humanos, mas também até àqueles que infelizmente às vezes estão a liderar e que não são boas pessoas. Ainda assim, nós, na condição de servos, nós devemos obedecer a essas pessoas. Se eles forem os nossos empregadores, nós não temos outra alternativa senão obedecer-lhe. E devemos continuar a ser sinceros. Então nós hoje vamos ver qual é a preferência de Deus. Quais são as preferências de Deus? Então Apocalipse capítulo 19, versículo 5, mais um bocadinho para a frente. Apocalipse 19, versículo 5, diz o seguinte: E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os servos. Louvai ao vosso Deus, vós todos os servos. E vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Jesus veio na condição de servo e não na condição de rei. Jesus viveu na condição de servo e não na condição de rei. Jesus agiu na condição de servo e não na condição de rei. Embora os pastores que vieram de Belém visitar Jesus quando ele nasceu dissessem que tinha nascido Jesus, o Emanuel, o rei dos judeus, ainda assim esse título Jesus não usufruiu dele enquanto esteve aqui no seu ministério terreno, na propagação da mensagem de Deus Pai, da justiça, da paz, da unidade, do amor, da misericórdia, da libertação. Jesus esteve sempre na condição de servo, ao ponto de um dia Jesus até pegar numa bacia com água e lavar os pés aos seus colaboradores. Jesus quis mostrar sempre que a condição de rei é muito exigente e que a condição de servo é mais fácil de se fazer. Embora precisamos de dois requisitos, e eu penso que ainda se recordam quais são: a obediência e sinceridade. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, no Novo Testamento, diz então qual foi as características de Jesus Cristo e a condição em que ele veio. 6 e 7. Fala acerca de Jesus e diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de rei. É o que diz a Bíblia neste versículo, lá na vossa Bíblia, diz forma de rei. Aí em casa diz forma de rei. Quem me está a ouvir, diz forma de rei. Qual foi a condição que Jesus veio? Veio em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Os homens estão na condição de servos diante de Deus. Toda a humanidade, está na condição de servos diante de Deus. E há uma das mensagens da nossa igreja, da Igreja Viver com Vida, que está no YouTube, que diz: a quem pertence o trono? A quem pertence o trono? E hoje, as pessoas, os homens que estão na Terra, neste planeta que Deus criou, acham que todos devem ser reis, que todos têm que estar numa condição de liderança. E a todo o tempo Deus está-nos a dizer que nós temos todos que estar na condição de servos. E o servo não dá ordens, o servo obedece ao seu Senhor. E nós estamos todos dependentes de obedecer a Deus. E na medida em que o fizermos, então Deus nos irá recompensar, guiar, ajudar, curar, libertar. Ele nos dará a sua prosperidade e Ele nunca nos abandonará e estará conosco sempre. Se nós entendermos que a nossa condição não pode ser uma condição de arrogância nem de vaidade, e que os títulos que algum de nós possa ter, que não significam nada diante de Deus. Os títulos não significam nada diante de Deus. Jesus Cristo disse um dia que quem quer ser grande terá que ser primeiro pequeno. Então hoje nós estamos a ver que é melhor nós estarmos a viver na condição de servos, obedecendo a Deus, fazendo a palavra de Deus, porque não fazemos nada de especial, porque Jesus o fez.
Ele veio na condição de servo. Ele se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Os homens não são reis, são servos. Todos querem ter um título. Mas não é essa a maneira como Deus vê as pessoas, a humanidade. Os seus, aqueles a quem Ele criou. As criaturas dele. Judas serve Jesus Cristo. Simão Pedro, apóstolo e serve de Jesus Cristo. Tiago serve de Deus e de Jesus Cristo. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo. E Paulo serve de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Todos estes homens de Deus que eu falei, Simão, Tiago, Moisés, Paulo, foram grandes líderes espirituais. Mas nunca eles próprios se exaltaram. Sempre disseram que eles eram servos de Jesus Cristo. Quer dizer, eles consideraram Jesus superiores a eles. Quando nós consideramos Jesus Cristo superior a nós, estamos numa atitude de humildade e o fazemos com sinceridade do nosso coração e a obediência aos princípios da doutrina de Jesus Cristo, então Deus nos considerará e Deus estará sempre do nosso lado e Deus nos irá sempre abençoar. Deus prefere que nós sejamos servos. Deus não nos constituiu seus servos para fazermos a nossa vontade, mas para fazermos as suas vontades. Um servo, ele foi constituído ou é constituído para fazer a vontade do seu empregador, da sua entidade patronal. Eu penso que cada um de vocês que está a trabalhar por conta de outrem, que não chega lá à entidade patronal e você vai dar ordens ao seu patrão, ou ao seu chefe de serviço, ou ao chefe de secção. Pode expor as suas opiniões, que raramente são aceitas. Raramente são aceitas as opiniões que nós damos pelas autoridades superiores, pelas hierarquias que estão acima de nós. Poucos são os que aceitam as nossas opiniões. Embora nós as expressemos, as pessoas não as aceitam. E a mesma coisa acontece com Deus. Que opinião é que nós vamos dar a Deus? Deus não vai aceitar a nossa opinião. Nós não estamos qualificados para dizer a Deus o que Ele há de fazer, nem como tem que fazer. Quando alguém diz que Deus é um Deus injusto, ele não tem qualificação para dizer que Deus não é um Deus justo. Quando alguém diz que Deus não é um Deus bom, ele não está qualificado, não tem qualificação para dizer que Deus não é um Deus bom. Quando alguém diz que Deus não é um Deus fiel, essa pessoa não tem qualificação, não está qualificada para dizer que Deus não é um Deus fiel. E nós temos que estar na condição de servos para servirmos a Deus. E Deus prefere que nós sejamos servos para fazermos as suas vontades. Deus tem vontades que quer que nós, seus servos, as façamos. E uma das suas vontades se encontra em Mateus capítulo 24 e versículo 45. Este foi um dos planos de Deus para a igreja da qual Jesus Cristo faz parte e é o cabeça, e que Ele constituiu para que nós hoje pudéssemos ter acesso a Deus Pai através da comunhão com Deus, nas salas de oração, nas igrejas, na comunhão com os fiéis. E esta forma que Deus instituiu, esta vontade que Deus tem, ela deve ser praticada pelas comunidades cristãs em toda a parte do mundo. E nós não estamos à parte, devemos também praticá-la para sermos genuínos e Deus também nos abençoar. Então, Mateus capítulo 24 e versículo 25 diz: uma das vontades de Deus. Versículo 45, 24, 45. Quem é, pois, o rei fiel e prudente? Alguém vai dar ordens a um rei. Vá lá dizer ao rei para comprar uma casa nova para si. Há para aí tantos reis, que em Portugal temos vários. Temos os homens dos hipermercados, temos os homens da cortiça, temos tantos homens estão por aí que são reis, à luz de outros. Vá lá dizer a eles para fazer uma vivenda para lhe oferecer. Não é que eles não tenham condições, não é que eles não possam. É porque eles não reconhecem em nós,
nenhuma autoridade. Eles não reconhecem em nós nenhuma hierarquia. E nunca vão olhar para nós como reis. Não lhe podemos ditar ordens que eles não vão aceitar nem vão obedecer. E nós hoje, servos de Deus, não podemos ditar ordens a Deus. Amém? Nós não temos qualificações para ir diante de Deus e dizer: Deus, tu fizeste isto mal. Porquê é que aconteceu isto com aquela criança tão pequenina, acabou de nascer, não tem culpa nenhuma? Porquê é que fizeste isto? Não estamos qualificados para fazer perguntas desta natureza a Deus. Ó Deus, porquê é que há tanta gente a morrer de fome? Não estamos qualificados para fazer esse tipo de perguntas a Deus. Ó Deus, porque eu já te sirvo há tantos anos, porquê é que eu fiquei doente? Não estamos qualificados para fazer esse tipo de perguntas a Deus. Ó Deus, porquê é que me aconteceu isto a mim? Se eu venho à igreja todos os dias, nunca falto à tua casa. Se eu sou fiel, se eu pratico a tua palavra, nos dízimos, nas ofertas, eu perdoo todas as pessoas, eu não ando em guerras nem contendas. Porquê é que me aconteceu isto a mim, ó Deus? Não estamos qualificados para fazer esse tipo de perguntas a Deus. Deus está na condição de rei e nós estamos na condição de servos. E o rei não tem que justificar ao servo o que é que vai fazer. E nós temos que inverter os papéis. É que nós queremos sempre estar na condição de reis, embora isso seja muito mais difícil, muito mais doloroso. Mas agora Deus está aqui a dizer: olha, quem é, pois, o servo fiel e prudente, cuidadoso em fazer, que o Senhor, Deus, Senhor com letra maiúscula, constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo. Quando alguém diz: pastor, as igrejas estão sempre a falar de finanças, as igrejas estão sempre a falar de dinheiro, é um exagero falar de finanças, é um exagero falar de dinheiro. Eu hoje quero dizer uma coisa aqui a vocês. Eu tive 8 dias de férias no continente, aqui em Portugal, e fui visitar uma igreja católica por visita, e dentro de um placar lá à entrada da porta da igreja católica romana estava exposta as contas da igreja. E eu fiquei abismado com os valores exorbitantes que estavam ali expostos publicamente. Nem vos posso falar de tais valores. Toda a gente podia ler. Provavelmente o sacerdote ou o tesoureiro daquela congregação é uma pessoa honesta e íntegra e quis expor, com ordem certamente, das autoridades eclesiásticas, expor publicamente numa vitrine lá dentro da própria igreja os valores reconhecidos, os valores colhidos durante aquele mês naquela paróquia. Uma exorbitância de dinheiro que você nem imagina. E quando alguém diz: pastor, as igrejas querem dinheiro, eu não acho que seja assim. A Bíblia diz que nós devemos ser fomos constituídos para trazer sustento à sua casa. E a nossa igreja não é nada comparada com certas congregações. Então uma das vontades de Deus é que nós façamos o quê? Que nós sustentemos a sua casa. Um bom pai de família deve sustentar a sua casa. Um bom administrador deve zelar pelos interesses da empresa de forma que a empresa seja sustentável. E nós hoje temos a obrigação de sustentar a casa de Deus. E esta é uma das vontades de Deus. Outra vontade de Deus é ir por todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Se não houver sustento, também não há quem vá. Mas se houver sustento, há quem vá. Então a vontade de Deus é ir por todo o mundo, pregar o evangelho. Marcos 16:15. E outra vontade de Deus é que nós nos lembremos que devemos orar uns pelos outros, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda, orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Os servos têm sempre que prestar contas. A palavra do Criador incompassivo. Aos servos são-lhes exigido obediência e sinceridade. A recompensa para aqueles que são servos de Deus. Então Deus dirá o seguinte. Mateus capítulo 25, versículo 34 a 46. 25, 34 a 46. Há recompensa para aqueles que o servem.
Diz então a palavra de Deus. Versículo 34. Então dirá, aqui sim, o rei, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus está a dizer: olha, possuí agora por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E depois Jesus diz no versículo 35, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos nós com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E, respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes pequeninos, quer dizer, a um daqueles que estão no mesmo grau que nós, na condição de servos, a mim o fizeste. A um destes pequeninos, irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste comer. Quer dizer, não fizeste nada aos pequeninos, aos meus irmãos, àqueles que são iguais a ti. Não fizeste nada por eles. Tive fome e deste-me comer. Tive sede e deste-me beber e não me deste beber. Era estrangeiro e não me recolheste. Jesus está a dizer aqui, através desta mensagem da palavra de Mateus 24, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estava nu, não me vestiste. E enfermo e na prisão, não me visitaste. Então ele lhes dirá, e lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te vestimos, não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não o fizeste a mim. Quer dizer que se nós estivermos na condição de servos, nós somos todos iguais. Olhamos todos uns para os outros da mesma forma. Ninguém considera o outro superior a si mesmo, considera os outros sempre superiores a si mesmo, como nós lemos no primeiro versículo, que nós devemos considerar os outros superiores a nós. Quando nós estamos nessa condição de considerar os outros superiores a nós, estamos numa atitude de humildade. E essa atitude leva-nos a viver em comunidade, a viver em união, a ninguém se achar superior ao próximo. E isso faz com que haja a bênção de Deus. E hoje, normalmente, quase todas as pessoas querem estar em posição de liderança. As pessoas gostam de se destacar. As pessoas gostam de se destacar, de expor os seus pontos de vista. Têm sede que os outros os ouçam. Procuram ardentemente alcançar um título para que o mesmo os faça conhecidos. Enfim, o que as pessoas querem mesmo hoje é fama. Fama e fama. Mas a Bíblia diz que se nós estivermos na condição de servos, é muito mais fácil para nós. O caminho para a liderança, ele é muito duro, é difícil, exige muitos requisitos, exige fidelidade, compromisso e, por fim, a pessoa vai ser testada. Mateus 19, 29 diz: e todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então veja o que é exigido a alguém que quer estar numa condição de liderança. Ele tem que deixar a casa. Quantos querem estar em liderança e não querem deixar a casa? Tem que deixar a família para segundo lugar. Quantos querem estar em liderança e não querem deixar a família? Irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos. Os filhos são a quase o número 1, a maioria das vezes, 90% das famílias, os filhos são o número 1. O marido era o número 1 até o filho nascer. A partir do momento em que nasceu um filho, o filho passa para ocupar o lugar do pai e passa o pai para segundo plano. Na minha casa não acontece isso, nunca. Nem vai acontecer.
No dia em que isso acontecesse era muito mau. Havia desentendimento entre nós. Número 1, nunca pode ser um filho. Número 1 é o cônjuge. Ou o marido ou a esposa. Os filhos estão em terceiro lugar. E se estiverem no lugar deles, nunca lhe vai faltar nada. Amém? Uma mulher que põe o marido em lugar do filho, está muito mal. Muito mal. Porque o filho não apareceu. Foi feito. Estava lá nesse momento quem? O pai. Pai é mais importante. Quem sustenta o filho, se não houver pai? Quem sustenta? Alguém poderá dizer, mas também, pastor, há pais que não são bons pais. Não estamos a falar desses, estamos a falar de um pai. O pai tem o seu lugar na família. É o líder da casa. E a mulher tem o seu lugar na família. É a adjuntora do marido. E os filhos têm o seu lugar na família. Não podemos inverter os papéis. O papel de Deus, Pai, Ele é o Rei. O papel de Jesus Cristo, Ele é o Rei. Se humilhou, fez pobre e agora fez tudo o que tinha a fazer. Então Ele foi coroado. E hoje Ele é Rei, não é mais servo. E nós hoje estamos na condição de servos. Se um dia queremos estar com Deus para todo o sempre, como a Bíblia diz, e julgar as nações, nós devemos muito bem percorrer esta caminhada de sermos servos de Deus e estar sempre disponíveis para o servir e obedecer-lhe a todo o tempo. Porque isto faz parte do cristianismo, faz parte de alguém que ama a Deus e sabe quem é e sabe entender a sua missão no corpo de Cristo, na igreja da qual faz parte. Agora nós vamos hoje também participar na cerimónia da ceia do Senhor. Todos os meses o fazemos normalmente, uma vez por mês, e hoje é o dia de fazermos isso. Então, se alguém quiser também fazer esta cerimónia onde quer que esteja, eu peço que você arranje um pouco de um vinho, pode ser um vinho do Porto, uma bebida doce ou licorosa, para também fazer aí a Santa Ceia e também 1 ou 2 pedaços de pão, conforme as pessoas estiverem a ouvir, e vamos então todos participar na ceia. Antes disso, eu gostaria que abrissem a vossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, e vamos ler o versículo, vamos começar a ler do versículo 23. Capítulo 11, 1 Coríntios, é na página 196, diz então a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Faze isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aqui quero fazer uma chamada de atenção, uma nota ao texto, uma referência, em que é costume, em algumas congregações que se dizem cristãs, ser os líderes das igrejas, os pastores, os apóstolos, os profetas, os bispos, os sacerdotes, estarem na condição de examinadores. Conhecem a vida de alguém porque alguém genuinamente lhe contou, ou por outras formas alguém lhe disse que aquela pessoa tinha feito determinada coisa. E então lá está o sacerdote, o profeta, o bispo, o apóstolo, o pastor, o líder, a examinar a vida do outro e a dizer: você não pode participar da Santa Ceia, você não pode tomar o pão, você não pode tomar o vinho, você não pode fazer isso porque isso, você não está bem diante de Deus, você está em pecado.
Para todas as pessoas que me estão a ouvir, eu gostava que me enviassem um e-mail para abelmarquesbarros@hotmail.com e que me dissesse onde é que Deus diz que nós podemos ser examinadores de alguém. Eu gostava que a Bíblia me dissesse onde é que eu posso estar a examinar e proibir alguém de participar na ceia do Senhor. Eu desconheço a Bíblia nessa área. Pastor, mas se uma pessoa está a cometer um ato que é claro, que é até contra um versículo da Bíblia, o pastor vai permitir que ela só tome a ceia do Senhor? E aonde é que está escrito que Deus me deu liberdade para impedir a pessoa de tomar a ceia? Aqui o apóstolo Paulo está a dizer: examine-se a pessoa a si mesmo, examine-se o homem, não é o pastor, não é o líder, não é o apóstolo, não é o profeta. Cabe ao líder da congregação explicar as causas e os benefícios quando alguém está a participar na ceia do Senhor. Se a pessoa estiver com a consciência pesada, é sinal que cometeu algum pecado. E a Bíblia diz que se cometeu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar todos os pecados, todos. Todos. E nos purificar de toda a injustiça. Toda a injustiça causa daquele pecado. Então, se a pessoa confessar os seus pecados diante de Jesus Cristo, quem sou eu para impedir a pessoa de participar na ceia do Senhor? Então, para aqueles que me estão a ouvir, nunca faça isso. E se o fizesse, se o está a fazer, é melhor arrepiar a forma de fazer isso, ou melhor, de dar a ceia do Senhor. Não é a forma correta. Segundo a Bíblia, não seja você examinador das pessoas, porque terá alguém a apontar uns dedos para si e examiná-lo também. Se calhar os seus pecados secretos, aquilo que você faz que ninguém sabe, mas que Deus conhece. Não vamos examinar ninguém, vamos deixar as pessoas livres com Deus. Se elas decidirem tomar a ceia do Senhor, elas que peçam perdão a Deus, que se reconciliem com Deus, que Deus é magnífico em poder e glória, e grande em misericórdia para perdoar os pecados de todos aqueles que os confessarem. E hoje a Bíblia diz: portanto, examine-se o homem a si mesmo, a pessoa a si mesmo. E depois não diz, e fica livre, não, diz, depois de examinares, entendemos que a pessoa se arrepende e pede perdão, então come, participa, não fiques à parte. Quem sou eu para impedir alguém, depois de pedir perdão a Deus, de impedir a pessoa? Ou quem é você? Os seus costumes religiosos podem ser uma causa de alguém perder a salvação, podem ser a causa de alguém se desviar de servir a Deus, podem ser a causa de alguém não receber a bênção de Deus. Os nossos costumes, as nossas tradições religiosas vão ter de estar de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com o que alguém há 500 anos atrás achava que devia ser assim. Quando eu fui batizado nas águas, alguém pôs a mão no cabelo, tinha o cabelo um bocadinho comprido, e alguém me agarrou o cabelo e disse: tu tens o cabelo muito comprido para seres batizado. Uma tradição. E lá está, claro, que eu tive que andar a ser analisado por muitas pessoas. Então tive que andar numa coisa de vidro, verdade absoluta. Tive que andar a ser vigiado por pessoas secretamente, para ver se eu andava no convício, se eu fumava, se eu, o que é que eu andava a fazer, para depois eu ser batizado nas águas. Hoje eu entendo que ninguém tinha liberdade, nem tinha direito de fazer isso que me fizeram a mim. E então eu tive que andar ali alinhadinho, um jovem com 16 anos, desejava servir a Deus, desejava cantar no grupo louvor, no coro da igreja. E as pessoas andavam-me a fiscalizar. Qual eram as companhias, o café onde eu entrava, o que eu bebia, para eu servir a Deus. Graças ao bom Deus que Deus nos livrou desses costumes e tradições. E hoje nós vamos participar da Santa Ceia. Sabe para quê? Para nós ficarmos mais santificados. Vamos todos, claro que vamos pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, claro que nós vamos reconhecer que somos frágeis, claro que vamos precisar da ajuda de Deus para vencer, mas vamos participar da ceia do Senhor para termos mais vida e vida com abundância.
mais alegria, mais paz, mais bênção no nosso lar e termos o desejo de servirmos a Deus cada vez mais e melhor. Então não vamos deixar de participar da ceia do Senhor. Cada um deve se examinar a si mesmo. E depois então vamos participar da ceia do Senhor. Isto é, cada um pega num pedaço de pão e depois com um cálice com um bocadinho de vinho. Pode ser vinho do Porto, ou um vinho branco, ou um licor. E depois, todos ao mesmo tempo, nós vamos comer. E vamos participar dessa ceia, abençoando a ceia do Senhor, abençoando esses cálices. Vou dar algum tempo para que todos preparem agora, em alguns minutos, esse pão e esses cálices, onde quer que esteja. Vá agora preparar esse pão, parta o pão em bocadinhos, conforme o número de pessoas que estão aí a ouvir a palavra de Deus. Prepara uns cálicezinhos pequeninos, pode ser com um bocadinho de vinho do Porto ou qualquer outro vinho. Ponha um bocadinho cada um, para que todos participemos do pão enquanto nós vamos ouvir um cântico, enquanto nós vamos ouvir um louvor a Deus. E eu gostava que vocês neste dia fossem grandemente abençoados, porque é um dia diferente, é um dia especial, é um dia em que nós estamos a fazer uma cerimónia para nosso próprio bem. Uma cerimónia para agradar a Deus, mas sim para nós melhorarmos, para Deus nos ajudar a vencer. Então nós vamos ouvir um cântico e eu vou abençoar também os símbolos daqui alguns minutos, quando tudo estiver preparado, quando você também já estiver aí, o pão e o vinho, e depois eu vou orar, quer pelos conteúdo do pão que está aqui, o vinho, quer por esses que estão aí, onde quer que esteja você a ouvir a palavra de Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores
nós vamos então, eu vou orar, pedir a Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder que há na oração, para abençoar o pão. Pegue no seu pão, coloque o seu pão à sua frente, numa taça, num recipiente, num cestinho, ou na mão. Ponha o pão diante de si, na direção dos seus olhos. E agora eu vou abençoar esse pão aí, para que ao participar dele possa trazer bênção para si, para o seu coração, vida, paz, saúde, energia espiritual. Que o seu homem interior seja renovado hoje, que as forças de Deus, elas deixam sobre si, no nome de Jesus Cristo. Pai nosso que está nos céus, ora agora, Senhor, por este pão, por todo o pão que neste dia está a ser erguido diante de Ti, em espírito e em verdade, Senhor, numa atitude de fé e confiança. Pai, oro que abençoes este pão no nome de Jesus, que ao tomarmos dele ele possa servir para nos santificar, para que possamos ser mais perfeitos diante de Ti, ó Deus. Que, Senhor, possamos estar dignamente diante de Ti, agradando-Te em tudo, Senhor, e que o nosso coração possa estar disponível sempre para Te obedecer, com coração sincero, coração humilde, coração de servo, Senhor, para que Tu nos possas guiar, ajudar, abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa todas as pessoas que neste dia vão participar desta ceia, onde quer que estejam, Senhor. Ora, Pai, derrama a Tua bênção sobre estas pessoas agora mesmo no nome de Jesus. Que todo o seu ser, o seu corpo, os seus pés, o seu corpo, possa sentir a Tua presença agora no nome de Jesus Cristo. Possa sentir que Tu estás aí onde eles estão, Senhor. Que o Teu Espírito renova as suas forças. Se estão doentes, que eles sejam curados no nome de Jesus. Se estão fracos na fé, Senhor, que o Teu Espírito os desperte, sejam fortalecidos no fé no nome de Jesus. Se há confusão ou medo no seu coração, Senhor, Tu não deste um espírito de medo, nem de temor, mas deste uma mentação livre para Te servirmos, Senhor. Abençoa, Deus, liberta essas pessoas no nome de Jesus Cristo. Pai, declaro agora que o pão está abençoado para este ato solene, para recordar a morte, a vida de Jesus Cristo, a Sua ressurreição em nosso lugar. Senhor, o Seu sofrimento, para que nós pudéssemos hoje ser livres desse pecado, livres das causas desse pecado, e pudéssemos viver para a justiça, viver para sermos felizes, viver para Te servirmos, viver, Senhor, para nós Te agradarmos, viver com uma vida em abundância como Tu nos prometes. Obrigado, Pai. Te agradeço pela bênção que nos estás a dar e pela consagração deste pão no nome de Jesus Cristo. Ainda oro, Senhor, esta manhã também pelos cálices, Senhor. Abençoa, Deus, estes cálices. Abençoa, Senhor, o seu conteúdo. Deus abençoa cada um, para que ao bebermos, Senhor, destes cálices, o seu conteúdo possa ser como um exemplo representativo e uma figura do sangue de Jesus Cristo. Senhor, que em nós haja genuinidade, haja sinceridade sempre no nosso coração. Senhor, que não haja malícia em nós, que haja um espírito de inteligência, de sabedoria. Senhor, que haja bondade no nosso coração, amor e misericórdia para com o próximo, disponibilidade, Senhor, para obedecer, para servir os outros. Deus, oro, Senhor, que esses ingredientes espirituais, Senhor, estejam em cada um de nós, em todos aqueles que participarem desta ceia no nome de Jesus Cristo. Que sejam renovados, ó Deus, que ao terminar esta ceia, esta cerimónia, ela possa trazer grande bênção para todos e uma força espiritual interior, uma força forte, que os possa ajudar a vencer todas as coisas que possam aparecer no seu caminho. Pai, declaro no nome de Jesus Cristo a Tua bênção sobre estes cálices. E agora, Senhor, nós iremos todos participar destes cálices. Obrigado, Senhor, porque sabemos que estamos todos abençoados no nome de Jesus. Amém. Agora dou uns minutos, 30 segundos talvez. 30 segundos para você refletir e ter agora uma palavra. Vamos ficar uns segundos em silêncio. 30 segundos, mais ou menos, meio minuto. Ouvimos só os acordes do piano e vamos então refletir e vamos então analisar a nossa consciência. Se por acaso alguma coisa a nossa consciência nos acusa, a nossa consciência é a voz da nossa alma
Podemos dizer que é a voz que Deus nos deu para nós examinarmos as nossas falhas. Se ela nos acusar de alguma coisa, talvez algum pecado, talvez algum pensamento menos próprio, talvez alguma linguagem menos correta ou uma ação errada, vamos pedir perdão a Deus, que Ele é fiel e justo para nos perdoar. E depois desses 30 segundos, mais ou menos, então nós vamos todos participar no pão. Eu irei guiar-vos em que nós vamos comer, tomar os símbolos do Senhor e vamos todos ser abençoados no nome de Jesus. Então tenha este momento agora de silêncio consigo e com Deus. Amém. Então agora vocês podem pegar no pão, na vossa mão direita, no pedaço de pão, segura o pão com os dedos, e também podem pegar no cálice, pôr o cálice junto de vocês, enquanto toda a congregação aqui presente está agora a preparar-se para todos juntos aqui e aí onde quer que você esteja a ouvir a palavra de Deus, possamos todos participar da Santa Ceia, do pão, do cálice, e todos possamos sair da casa de Deus e aí sermos abençoados pelo poder que há contido neste pão que está declarado santo para este ato solene. Uma pequena pausa só para nós tomarmos os símbolos. Então em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 33 diz: portanto, meus irmãos, e nós agora somos todos irmãos em Cristo, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. E é o que nós estamos a fazer, toda a congregação aqui presente tem o pão agora na sua mão, nos seus dedos, erga o seu pão diante de si, à frente dos seus olhos, na direção do seu rosto. E agora que você tem esse pão aí, santificado, e quando todos estão à espera, nós vamos então participar desta ceia do Senhor. Assim diz o Senhor: tomai e comei, isto é o meu corpo que é repartido por vós. Fazei isto todas as vezes comerdes em memória de mim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em sua memória, e por causa da vitória que Ele ganhou lá na cruz, e da liberdade que Ele nos dá hoje de nós o servirmos e sermos abençoados, tomemos todos agora o pão. Então coma agora esse pão. Agora que todos participamos
corpo de Cristo, comendo esse pão abençoado. Pega então no seu cálice com o vinho, você tem no seu cálice um bocadinho, um golo de vinho, não precisa ser muito. E enquanto toda a congregação aqui presente também ergue o copo em direção a Deus, diz então a palavra de Deus: semelhantemente também depois de Cear tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E porque nós estamos obedecendo este mandamento, também este mandamento, lembrar a morte do Senhor Jesus Cristo até que venha, bebamos todos agora do cálice, no nome de Jesus. Agora que toda a gente já bebeu, agora que toda a gente já participou da ceia do Senhor, diga graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque agora eu estou mais justo, mais santo, não pelos meus méritos, mas por causa do teu amor, da tua misericórdia e do teu perdão. Agora eu quero falar para aquelas pessoas que nunca entregaram a sua vida a Jesus Cristo e que dizem: pastor, eu nunca entreguei a minha vida a Jesus, eu nem sou uma pessoa conhecedora da Bíblia nem da palavra de Deus, mas hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus. Na verdade eu quero ser salvo, eu preciso da ajuda de Deus na minha vida. Pastor, a minha vida até nem está como eu desejava, eu preciso da intervenção de Deus na minha vida. Pois é mesmo para si que Jesus veio. Jesus veio para os pecadores. Todos nós pecámos e estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus veio também não só para o salvar, mas para o ajudar. Jesus, Ele é bom, é misericordioso. E Ele já fez tudo para que você hoje pudesse ter uma vida e vida em abundância. Isto é, você pudesse ter todas as suas necessidades supridas. Por isso hoje eu quero fazer um convite em nome de Jesus Cristo. Você é uma pessoa e diz: pastor, eu nunca entreguei a minha vida a Jesus, realmente já frequentei a igreja, já fui a alguma igreja, mas eu não sei como é que se entrega a vida de Jesus Cristo. Eu não sei como é que posso fazer de Jesus o meu Senhor e o meu Salvador. E eu hoje quero entregar a minha vida a Jesus Cristo, pastor. Eu hoje quero ser salvo. Eu preciso que Deus perdoe os meus pecados. Eu preciso da intervenção de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Então faça esta oração comigo. Pai nosso que estás nos céus, em nome do Senhor Jesus, hoje eu quero entregar-te a minha vida. Hoje eu reconheço, tu podes ajudar-me. Também reconheço, Senhor, que eu sou pecador e estava destituído da tua glória, da tua proteção, da tua bênção. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa-me, ó Deus. Aceita, ó Deus, a minha confissão e perdoa-me, Senhor. E agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que me salves. Salva-me, Senhor. Eu hoje entrego a minha vida a Jesus Cristo e decido hoje fazer de Jesus, da mensagem dele, da doutrina de Jesus Cristo, o guia da minha vida. Pai nosso que está nos céus, eu decido hoje receber Jesus Cristo no meu coração como meu Senhor e meu Salvador. Pela fé eu recebo agora mesmo a minha salvação. Amém e amém. Então, esta oração
foi feita para que você entregasse a sua vida a Jesus. A partir deste momento, agora, você está salvo, perdoado por Jesus Cristo. Você pode olhar para si e ver alguns defeitos físicos, mas lá dentro do seu coração há santidade. Deus perdoou todos os seus pecados. Se você não cometer mais nenhum pecado agora, até o momento em que você pecar, você está santo. Você é uma pessoa santa, perfeita diante de Deus. E agora, Deus gosta muito de si, o ama, e Deus vai ajudá-lo. E esforce-se para não pecar. Mas se pecar, peça perdão novamente a Deus. E Deus vai perdoar-lhe novamente. E hoje, também quero dar-lhe um conselho. Leia sempre a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Comece a ler a Bíblia em Marcos, o Evangelho de São Marcos. Vá lendo a Bíblia. Procure também uma igreja onde você possa servir a Deus. Ou então ouça as nossas mensagens no YouTube, Igreja Viver com Vida. Todas as mensagens elas estão lá para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus e fortalecer a sua fé. E hoje nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Ouça mesmo esta palavra muitas vezes, para que o seu coração ganhe fé e você se torne um cristão, um filho de Deus. E hoje eu desejo que você seja muito abençoado e que a sua vida vá bem consigo, vá bem com a sua família, vá bem com os seus amigos. Eu termino aqui hoje dizendo que Deus o ama, Deus gosta muito de si e Deus quer estar do seu lado. Deus é o seu amigo. Deus nunca o vai abandonar e Deus tem uma morada eterna para si. Mas enquanto nós não partirmos para junto de Deus, Deus quer abençoá-lo aqui na terra onde você habita. Deus quer guiar a sua vida, quer guiar a sua família, quer abençoá-lo, quer ajudá-lo. Ouça as mensagens da palavra de Deus. Ouça. Fale a palavra de Deus. E Deus vai estar sempre consigo. Que Deus ricamente o abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.